Bom, agora vamos em frente. Então, é o momento que a aula, de fato, vai começar. Bom, para quem não sabe, eu acho que todos sabem, mas não custa reforçar, nesse estágio da minha vida, eu sou professor do programa de pós-graduação em História Comparada do Instituto de História e também atuo no programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional. Como se trata de um curso mais centrado no campo da história, né? Então eu faço o reforço pelo programa de pós-graduação em História Comparada. Ok? Bom, eu gostaria de começar esse nosso encontro de hoje destacando duas singelas advertências, né? Como duas rápidas observações ou advertências introdutórias. A primeira delas, se vocês chegaram a acompanhar a publicação da semana passada que eu fiz sobre etíopes, né? Eu destacava como o efeito do currículo de história atua de forma extremamente negativa, no sentido de colocar a África, no geral, as inúmeras culturas africanas, no particular, no fundo do poço. E eu vou falar um pouquinho nessa primeira advertência, e aí também já me colocando, me situando no campo de uma história social, falar um pouco do que é o embasamento, do como é que aparece o currículo de história, a disciplina história no Brasil, né? De imediato, o que nós chamamos o IHGB, o Instituto de História, Instituto IH, né? Instituto de História e Geografia do Brasil, o Geográfico Brasileiro, Instituto de História e Geográfico Brasileiro, ele vai esboçar o currículo de história basicamente ali nos anos 50, 60 do século XIX. E o objetivo desse currículo é começar a construir uma ideia de nação brasileira. Há uma diferença entre um país e uma nação. Uma nação é ideia, é aquilo que eu projeto sobre uma determinada coisa, um determinado espaço geográfico, uma determinada área. Então, nação é como eu quero projetar o Brasil. País já é diferente. País fala mais de experiências cotidianas. País fala mais sobre todo dia sair, trabalhar, ser assaltado, voltar para casa, encontrar alguém na rua, um amigo. Isso é país. Nação não, nação é ideia. É como eu quero projetar para os outros o que vem a ser, né, o Brasil. E nessa construção de ideia do que vem a ser nação brasileira, quatro grandes forças estão atuando aí. De imediato, nós temos a Biblioteca Nacional
a antiga biblioteca real, que vem juntamente em 1808 com Dom João. E essa biblioteca, sob muitos aspectos, vai guardar toda uma ideia de memória, toda uma ideia de pertencimento que diz respeito não necessariamente a Portugal, porque Portugal está ocupado pelas forças napoleônicas, mas essa biblioteca dirá muito mais respeito à ideia, não é, de onde nós pertencemos, de que lugar nós pertencemos. Então, é uma memória que fala de Europa. É disso que trata uma biblioteca. Um segundo elemento importante que comparece aí é na década de 20, finalzinho dela, do século XIX, o surgimento da Academia Imperial de Belas Artes. E essa academia, ela tem por objetivo trabalhar a noção de belo, a estética dessa nação. E vocês ainda podem observar, se prestarem atenção nos monumentos dispersos pelas cidades brasileiras, né, como a estética ou essas representações imagéticas públicas dizem respeito aos grandes homens que ajudaram a produzir, a construir, não é, essa nação, praticamente todos brancos. Praticamente não se vê monumentos públicos, estátuas, bustos, né, murais, com negros, com indígenas. E se essa produção imagética ela for genuína do século XIX, praticamente não irá comparecer, não irá aparecer nenhuma figura feminina. Tá? Então, Biblioteca Nacional, Academia Imperial de Belas Artes, produzindo toda uma noção de estética, toda uma noção de belo, e esse belo, né, tem por chave o elemento branco, portanto, o crivo racial já se faz presente. Uma terceira importante instituição é o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, também fundado no Império, nos anos 30, que tem por objetivo pensar o que seria essa história da nação brasileira. Quais são os pontos centrais que delimitam e marcam, né, essa nação? E é aí que entra o currículo de história. E, por fim, onde esse currículo será aplicado é a própria criação do Colégio Pedro II, também no período imperial, fundado no período imperial, aonde se aplica esse currículo, por exemplo. Então, a construção de nação é a ideia, e se é ideia, o segundo tópico dessa primeira advertência fala, né, o que seria, então, o passado brasileiro. E o passado brasileiro é um passado europeu. Ele não é um passado indígena. Ele não é um passado africano. Ao contrário, né? Conjugando
a memória trazida de Portugal, que é a própria essência da biblioteca, da hoje atual Biblioteca Nacional, o passado brasileiro, né, ele é europeu. É como se nós fôssemos, né, descendentes diretos de gregos, romanos, de pessoas que viveram no período medieval, no período moderno, na Inglaterra, na França, né? Então, isso é muito, muito interessante. Vejam, né, que nessa proposta de construção de nação, o passado que é construído é um passado que nós chamaríamos eurocentrado. Por que eurocentrado? Porque ele parte da Europa, de nenhuma outra região. Se o passado brasileiro ele é europeu, o crivo racial colocará ou elegerá uma elite marcadamente branca para ocupar as principais funções político-administrativas desse Brasil. Então, isso é um dado também interessante. Alguém poderia estar pensando, né, nos irmãos Rebouças, que tem uma trajetória importantíssima no Império. Alguém poderia estar pensando, bom, tem Machado de Assis, Homens Negros, mas quando a gente começa a pontuar, a nomear, né, é porque a situação é exatamente essa do item 3 da primeira advertência introdutória. O Brasil do século XIX, eu não vejo mudanças do que eu vou falar para o 20, ainda nem para o 21, infelizmente, mas é um país marcadamente centrado, né, num crivo racial que vai privilegiar fortemente, né, uma elite branca. Ponto. Então, o quarto tópico dessa advertência introdutória, dessa primeira advertência, né, é que o olhar de África será extremamente contaminado por esse viés racial. Não é à toa, eu sei que muitos de vocês não fizeram história, mas, não é, para serem engenheiros, médicos, sei, não é, tem tantas profissões na vida aí. Vocês fizeram o primeiro grau, o segundo grau, ensino fundamental, ensino médio, e estudaram história. Mesmo que esse estudo tenha ficado para trás, se vocês puxarem um pouquinho a memória de vocês, toda a informação que vocês tiveram é de uma África que fornece mão de obra escrava, principalmente para o continente americano. Então, a África, ela não é apresentada pela sua grandeza, por exemplo, cultural. Ela não é apresentada pela força vital de experiências religiosas multifacetadas ali. Sejam essas culturas africanas, né, de origem iorubá, com as suas tradições, né, específicas, particulares. Não é uma África cristã com as suas especificidades dentro do cristianismo. Não é uma África islâmica,
Percebem? Né? Tudo que a África é, à luz, né, de um currículo de história, é uma África fornecedora de mão de obra escrava. É tudo que ela tem a oferecer. Então, a partir do século XVI, é que o olhar sobre a África comparece, né? E esse olhar é marcadamente racializado, potencialmente desfavorável para toda e qualquer experiência de vida nesse continente. E é tudo um passe de mágica. Por que um passe de mágica? Porque você, quando fez lá no teu ensino fundamental, ou no teu ensino médio, quando você estudou história, nunca lhe foi dito uma única linha, uma única palavra sobre uma África ou um continente africano antes de ele ser visto como fornecedor de mão de obra, escrava. É como se esse continente nem existisse. E se existiu, é como se esse continente fosse desprovido de vida, né? E uma vida absolutamente fantástica. Ah, e é isso que eu apontava na semana passada, quando eu fiz uma pequena nota lá para o tema etíopes, né? A segunda advertência introdutória, ela vai comparecer amanhã também de forma muito resumida, por motivos de espaço que o Instagram te oferece, né? Mas ela trata de impérios antigos. Eu não quis ir longe. Impérios assírio, persa, egípcio. Eu me limitei, mas por uma questão muito particular, eu me limitei aos impérios que constituem o que muitas vezes é chamado de cultura clássica ou o berço da civilização ocidental, que é o mundo grego e o mundo romano. Então, eu destaco os impérios os impérios ateniense, greco-macedônico, impérios helenísticos e o romano, né? E eu falo de como as fronteiras no interior desses impérios, elas são extremamente fluidas. As pessoas circulam livremente. Ninguém precisa de documentos, carteira de identidade, CPF, passaporte, certidão de nascimento. Não. As fronteiras, os impérios criam estradas, criam portos. E essas fronteiras entre grupos étnicos, entre culturas absolutamente díspares, convivendo no interior de um desses vastos impérios, essas fronteiras são absolutamente fluidas, abertas. Ora, se essas fronteiras são fluidas, encontros entre grupos étnicos diferentes todos os dias acontecia. Vocês vão ver, né?
que eu vou falar amanhã de forma muito breve, muito mais breve do que agora, pegando a passagem de Pentecostes, lá em Atos 2, vocês irão ver lá, né? A quantidade de judeus das mais diferentes regiões do império, todos eles coexistindo num único lugar, a cidade de Jerusalém. Então, encontros entre indivíduos oriundos de culturas diferentes ocorrem. Não há como se esquecer lá de Atos 8, Felipe e o eunuco e dinasta, né, etíope, muito provavelmente esse eunuco, por ser agregado o termo dinastai, é alguém que goza de um alto posto, talvez um ministro, né, no sentido contemporâneo. Então, essas fronteiras são fluidas. Se são fluidas, o etíope, que é aquele indivíduo que na dimensão grega e na dimensão romana é dotado de pele escura, é isso que significa etíopes, aquele que tem a pele queimada pelo sol, né? E é engraçado porque o espectro do ser etíope vai, né, da África propriamente conhecida por gregos, por romanos, portanto, é o norte da África, é o Egito, é a Etiópia, é o Sudão, até a Índia. Então, reparem que, do ponto de vista do fenótipo, há diferentes tipos de etíopes. Mas o que é mais interessante é que eles não vão ser exclusivamente encontrados em terras africanas. Eles podem estar lá, obviamente, porque são nativos, mas eles também são nativos na medida em que as fronteiras são abertas, são fluidas no interior dos impérios. Eles podem viver em Antioquia, em Jerusalém, em Atenas, em Roma. Não há qualquer interdição para que esses indivíduos possam viver ali. Essa é a questão, né? É ainda hoje objeto de um olhar marcadamente racista você olhar para uma pessoa negra, por exemplo, na Inglaterra, e ficar se perguntando, né, de que região de África ele é. Não, ele não é de região de África nenhuma. Ele pode e deve mesmo ser um inglês, cuja família já está vivendo na Inglaterra, não é, há muito tempo. Não é um ano, nem 2 anos. Às vezes o indivíduo é de quarta, quinta, sexta geração. Está vivendo lá, pô. Então, a cor de pele não determina nada nesse sentido de onde o indivíduo se localiza. As fronteiras são fluidas. Os encontros culturais se dão todos os dias, na experiência cotidiana. Então,
você poderá encontrar etíopes, entre aspas, das mais diferentes proveniências, de norte de África até a Índia, coexistindo, convivendo, né, em qualquer cidade, por exemplo, do Império Romano. Qualquer uma. Qualquer uma. E se as fronteiras são abertas, nós caímos num segundo ponto, que é a documentação, né? A documentação sobre esse universo etíope não se limita apenas a textos, a dados que comparecem na literatura, né? Ao contrário, eu não dependo de Atos, por exemplo, se eu estou pensando cristianismo, eu não dependo de Atos para saber que etíopes se fazem presentes no interior do Império Romano e de áreas que pertencem ao Império Romano. Para mim, não me causa surpresa saber, né, que em Pentecostes, lá em Atos 2, versículos de 5 a 11, se não estou enganado, ali no versículo 10, aparecem referências para judeus do Egito, da região da Cirenaica. Para mim, não me causa surpresa. Essas pessoas circulam. No entanto, há uma extensa documentação que provém da cultura material, que provém das mais diferentes regiões do Império, falando da presença etíope. E vocês viram hoje na minha publicação, espero que tenham visto, se não, deem uma olhadinha, né, no Story, que eu fiz questão de marcar esse diálogo entre fronteiras fluidas, documentação e as inúmeras, infinitas possibilidades de pessoas de tez branca e de tez negra, escura, né, se encontrarem, terem relações, viverem juntos e dessas relações terem filhos. Filhos, né, que claramente apresentam características do pai e da mãe. Eu preferi chamar, né, de filhos de pessoas interraciais. Então, essa é a questão de fundo, né? A mão que balança o berço da civilização ocidental não é tão branca e seu cabelo não é tão liso como muitas vezes o currículo de história nos faz crer. Está longe, né, de ser essa estética absolutamente branca que a historiografia muitas vezes nos quer fazer ver, né, para o mundo grego e o mundo romano. E eu enfatizo o mundo grego e o mundo romano porque há um pressuposto no nosso currículo de história, e não é um caso exclusivamente brasileiro, né, mas eu diria, se insere dentro de um universo ocidental,
de que nós somos filhos da cultura greco-romana, que o nosso passado, inventado ou não da nação brasileira, nos faz sermos descendentes de gregos e romanos. Então, eu quero chamar a atenção de que, por mais que você encontre, né, uma ausência de informações com relação aos etíopes, aos negros, tá? As negras, eles estão lá. Eles vivem no interior do império. Eles estão encravados em Jerusalém. Eles estão encravados em Atenas, em Roma, porque já estão lá há muito tempo. Essa é a questão. Então, não tomem com isso a ideia de que o mundo grego ou o mundo romano sejam culturalmente negros. Não é isso que eu quero falar. Nem que sejam culturalmente brancos. Não é isso que eu quero enfatizar. Mas eu quero lembrar das infinitas possibilidades de encontros entre pessoas brancas e negras dentro do ambiente mediterrâneo clássico. Então, essas são as advertências que eu gostaria de deixar registrado e vamos fazer o enfrentamento, né, de como África e africanos se tornam invisíveis no Novo Testamento. Vejam que a minha fala, o meu olhar vai mesmo recair no campo de uma história social. Não? Então é por ela que eu vou trafegar. Não precisem ficar anotando nada do que está aí nos slides, porque os slides depois vai ficar disponibilizado para vocês. E ao término das 3 aulas, vai uma pequena bibliografia como ponto de partida, não como ponto de chegada, para vocês aprofundarem seus conhecimentos, ok? Bom, eu quero, então, agora, deixando a introdução e fazendo logo o enfrentamento dessa invisibilidade ou de um manto jogado por cima, né, de toda uma história de África e de africanos nessas origens do cristianismo. Eu quero sinalizar e apontar o primeiro desses tópicos, e eu já vi que o meu amigo, como diria Roberto Carlos, né? Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Kleber Lucas, está aí, está assistindo. Né? E o primeiro tópico que eu acho que, do ponto de vista da cultura moderna e contemporânea, será decisivo é, para essa invisibilidade de África, o mito de Cã. Né? Conversávamos ainda semana passada, final da semana passada, sobre esse tópico que será objeto de doutorado, de pesquisa de doutorado do Kleber Lucas, o mito de Cã. Né? E o Kleber me alertava de que o primeiro autor a falar, ou melhor, a construir a noção, a ideia, né, de uma África amaldiçoada, de um mito de Cã, foi Isidoro de Sevilha, um autor, um religioso cristão do século VI,
Porra, André, mas tu está falando que é o contexto moderno, é o contexto contemporâneo, não é? É, é exatamente isso. Eu estou aberto, ok? Eu sei que é um terreno movediço. Acho que essa chamada Alta Idade Média, ela está produzindo um conjunto de olhares marcadamente preconceituosos em relação a diferentes grupos étnicos. Me lembro aqui tanto da dissertação de mestrado quanto da tese de doutorado da Renata Rosenthal Sankovski, historiadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seus trabalhos estão publicados, onde ela mostra toda uma dimensão anti-judaica, de falas cristãs com relação aos judeus na Península Ibérica. Tenho essa clareza, tenho essa dimensão. Da mesma forma, o Isidoro de Sevilha, né, ao ler Gênesis e trabalhar, né, com a ideia de que um dos filhos de Noé, por ter visto o pai nu, cheio de vinho nas ideias, e rido, e caçoado do pai, ele teria sido objeto de uma maldição. E essa maldição recaiu, incrivelmente, né, sobre a África. Então, eu tenho clareza de que essas dimensões e essas experiências, elas estão sendo construídas muito antes do período moderno, sem sombra de dúvida, né? Mas não há dúvida nenhuma que a conexão ou as recepções desse mito de Cã e das falas de Isidoro, do ponto de vista das suas recepções nos séculos XV, XVI, XVII, né, vão constituir a base para se justificar a escravidão negra. Então, a ideia de se recuperar a fala de Isidoro e da leitura que ele dá para o mito de Cã, né, ela está ocorrendo no século VI, mas o impacto das recepções das ideias de Isidoro, que constrói o mito de Cã, esses impactos que vão servir de chão, de base, para justificar a escravidão negra, isso não tenha dúvida. Não é no século VI, é no final do século XV, todo o XVI e XVII. Então, esse é um primeiro aspecto. Uma África amaldiçoada. É essa a dimensão que nós temos do ponto de vista das recepções que teólogos, que homens de igreja, sejam eles católicos, protestantes, estão fazendo para justificar a escravidão negra no período moderno. Eu inseri o período contemporâneo porque quem tem tem uma memória aí mais fresca, anda comendo mais peixe, há de se lembrar do pastor racista Feliciano, né? Do último levantamento que eu fiz, que consta na hemeroteca da Biblioteca Nacional,
quando eu fiz a varredura de jornais sobre mito de Cã no Brasil, a última referência recai justamente sobre esse pastor racista, Marcos, né? Marcos Feliciano. Ele ainda tem a coragem, esse cara não vai preso, ele não pode ser racista, ele acha que isso é de Deus, talvez seja, eu não sei, né? Mas ele ainda faz uso. A coisa de 3 ou 4 anos atrás, né, ele argumentava que a África é um continente maldito por causa do mito de Cã. Então, acho que esse é um primeiro olhar que, na minha advertência introdutória, ajuda a reforçar essa ideia, sabe? A dimensão de que a África é um lugar amaldiçoado e seus habitantes, de alguma forma, se purificam na medida em que, enquanto escravos, serão levados para as Américas conviverem com cristãos. Percebe? É como se fosse um processo de purificação. É algo louco. Tá? Mas esse é um primeiro aspecto. Se o continente é amaldiçoado e os seus habitantes são amaldiçoados, você imagina todo um olhar historiográfico, toda uma produção intelectual, pensando esse cristianismo originário, né, da metade do Mediterrâneo para cima. Isso é, olhando, né, a Europa. O que se passa no norte da África, que eu já irei falar, isso aí talvez não seja de Deus, porque essa África é maldita. Então, esse é um primeiro aspecto, né, que vai comparecer, e eu vou voltar a falar sobre isso, em muitos manuais, em muitos autores do século XIX. Beleza? Um segundo aspecto que contribui para uma invisibilidade de África e africanos nas origens do cristianismo é o conceito de raça, que, de novo, ele se insere no âmbito moderno contemporâneo. Então, é um conceito cujas raízes estão bem assentadas no século XVIII. Há um belíssimo livro do Humberto Eco, O Cemitério de Praga, que traz a gênesis desse conceito e de como o crivo racial passa a medir as relações entre indivíduos. E dentro dessa régua usada para medir as relações entre indivíduos, o ser negro ocupa, né, a mais baixa dessas medidas. É exatamente o corolário do ser ariano, né, de uma raça infinitamente superior. Então, de alguma forma, Maldição de África e o próprio conceito de raça, que adquire um crivo de cientificidade, ainda no final do século XVIII, e domina todo o XIX e XX. Então, raça deixa de ser uma discussão de âmbito filosófico, sociológico, histórico, e ganha uma dimensão de verdade.
de uma verdade cientificamente provada. Eu gosto de falar disso e de lembrar porque os efeitos desse conceito de raça, sendo ele, né, totalmente envolto de uma verdade absolutamente científica, isso é, poderia se provar, trouxe danos violentos à humanidade. O Holocausto judaico é uma dessas facetas desse enorme equívoco. O assassinato em massa de ciganos também, né, é um desses outros equívocos. E o rebaixamento do negro, da negra, a condição de subhumanos também foi violento. E aí, pós-Segunda Guerra Mundial, como que num passe de mágica, diz, olha, a raça é uma invenção, raça não existe. Mas como assim? Né? Se por meio desse conceito você rebaixa indivíduos à condição de subespécie, agora não vale mais? Né? Então, vejam que as coisas não funcionam assim. A régua continua sendo usada. E no nosso país, o racismo é estrutural. Por quê? Porque você não tira de um dia para a noite essa chaga que perpassa todos os níveis da sociedade brasileira. O Adamo, ele traz aí alguns dados muito interessantes. Eu falando de Brasil, e o Adamo traz aí alguns dados interessantes sobre as implicações do conceito de raça para o século XIX. Né? Mas para quem se interessa por esse tipo de discussão, né, há dois importantes historiadores que vocês não devem deixar de lado. Né? Um é mais um amigo de fé, irmão, camarada. Eu carinhosamente chamo ele de Flavinho, mas é um baita intelectual, um tremendo de um pesquisador, que é Flávio Gomes, Flávio dos Santos Gomes. Tem trabalhos estupendos no âmbito ou no campo de, de estudos e do conceito de raça. E o outro é o trabalho da Lilia, né? Lilia Schwartz, né? Que também tem discussões interessantes no âmbito do conceito de raça. Então, tem coisas boas aí. Tem, não sei se elas estão aí me acompanhando, Yamara e Mariana, né? Mas também são duas jovens pesquisadoras que têm boas discussões nesse campo, né? E nessas discussões específicas para a raça. Mas o Adamo, ele traz aí o exemplo, né, da conversão de escravos nas colônias americanas, especialmente naquelas colônias situadas no sul dos Estados Unidos, aquele sul mais racista. Né? Não é que o norte não fosse, mas o sul, né, as colônias do sul dos Estados Unidos, é um negócio violento. Né? O exemplo que ele dá é o seguinte: teólogos e religiosos cristãos diziam ser obrigação dos cristãos ensinar aos escravos o cristianismo. Então não era a favor, era obrigação. E não apenas de ensinar. Os escravos precisariam
nesse processo de aculturamento, serem convertidos. E muitos foram, hein? Muitos foram. Kleber Lucas, há coisa de um mês atrás, deu um curso exuberante sobre spirituals, né? Que é o chão de uma série de gêneros musicais, como o jazz, o ritmo blues, o próprio blues, o gospel, né? E ele mostra, né, que não foram poucos os escravos que se cristianizaram, né, e que vão lançar mão da sua própria capacidade de leitura de textos bíblicos para produzir, né, uma releitura dentro do próprio cristianismo. Bom, alguns desses proprietários de escravos, alguns desses cristãos sulistas, resolveram essa questão aí de obrigação, definindo os negros escravizados como menos que humanos. Então, são palavras textuais trabalhadas pelo John Stone, né, mas que foram citadas pelo Adamo. Nós não convertemos cachorros, antílopes ou zebras. Por conseguinte, não precisamos converter negros. Como uma forma animal, eles não têm almas para serem salvos. Cara, ainda hoje, quando eu leio essa citação, eu me lembro de duas situações. A primeira, a discussão se índios no Brasil tinham ou não tinham almas, né? Então, esse é um tema meio recorrente num tipo de teologia, né, do século XVII ou XIX. Quer dizer, essas figuras, negros, índios, têm almas, né? Isso é muito interessante. E há uma segunda lembrança, é que em algumas cidades da China, também no século XIX, eram proibidas as entradas de cachorro e de chinês. Olha o nível do... Olha o que implica você ler a vida, o mundo, as relações sociais à luz do critério racial. E o que isso implica? Quer dizer, implica num esgotamento, num rebaixamento tal de culturas, que hoje você chegar e falar que raça não existe, pô, isso é até um deboche, né? Porque se as relações sociais foram pautadas por esse critério, que tinha uma dimensão de verdade, né? Como simplesmente hoje você vira as costas e diz que isso, né, simplesmente não tem. Ao contrário, né? Agora é que tem que ter e se demandar reparações, né, por todos os danos que isso produziu. O critério racial, ele se dá em diferentes contextos, não é apenas no século XIX. Nós agora já estamos, né, em mais um exemplo do Adamo, nós já estamos agora num processo ali de décadas de 60 e 70 do século XX, né, onde já está bastante adiantado o processo de descolonização de África, né? Então, muitos jovens negros, oriundos de famílias, né, bem situadas também nas suas respectivas áreas, nos seus respectivos países, né, vão estudar em universidades europeias. Um deles é o Adamo. E o Adamo lembra
que nos diplomas que eram emitidos nessas universidades, infelizmente, ele optou por não dizer, né, qual dessas aí que ele conheceu bem, né, emitiu o diploma, mas o diploma vinha escrito para trabalhar somente na África. Percebam? Olha a situação. Você tem, no contexto de 18 e 19, dos séculos 18 e 19, uma ação que nós chamamos marcadamente imperialista, capitaneada por Inglaterra e França, mas seguido de perto de outros países europeus, incluindo aí o próprio Estados Unidos, de, né, intervir no continente africano e asiático. Então, eles estão lá. Né? No processo de saída dessas potências europeias, com todo o contexto de confusão, de discórdia que eles vão deixando para trás, jovens negros vão estudar lá na Europa, porque foram, em muitos casos, obrigados a aprender as línguas dos colonizadores, costumes, então vão para lá. Quando chegam lá, estudam, mas não podem ficar. Tem que voltar. Por quê? Porque o seu diploma só tem valor nos seus respectivos países. Vejam, isso aí não é anos 60, 70 do século XVIII, não. São anos 60, 70 do século XX. Então, esses dados que estão sendo apresentados estão impactando. Isso não é teoria, pô. Está impactando a cabeça racializada de muitos intelectuais, pô. Na hora de estarem escrevendo suas pesquisas acerca das origens do cristianismo e quais grupos étnicos estão envolvidos nessa experiência, porra, os caras não querem colocar de jeito nenhum, nem querem lembrar, né, de possibilidades de África e de africanos coparticiparem de um projeto de Jesus. Esse é o ponto. Né? Essa é a questão. Então, não vão vendo isso de forma aleatória, solta. Pensem os impactos sociais que isso tem na produção do conhecimento. Eu não conheço um lugar para se produzir mais preconceito do que na escola. Seja desde a mais tenra idade até as academias aí, as faculdades, universidades, como se produz e reproduz preconceitos ali. Então, não há por que não ver na produção intelectual relativa às origens do movimento de Jesus toda uma forma de se purificar essas experiências por intelectuais do século XVIII, XIX e XX, né, de tudo que for África e africano. Mas a gente chega lá. Um outro dado é a leitura que foi feita sobre a evolução das espécimes, dos estudos de Darwin, nos Estados Unidos. A Tainá está desenvolvendo também uma pesquisa de mestrado, em que ela trabalha com a questão do fundamentalismo religioso cristão, fazendo uma análise comparada entre duas personagens, uma americana e outra brasileira,
da década de 20, e num dado momento de suas leituras, pesquisas, né, ela mostra como essa controvérsia se dá entre fundamentalistas cristãos. Isso para se pensar um pouco, a partir de um estudozinho de caso, né, pensar um pouco como é que isso tem implicações no mundo construído em bases raciais. Então, né, eu estou me referindo a fundamentalistas cristãos norte-americanos. A crítica que os brancos cristãos norte-americanos faziam às teses de Darwin é porque eles não aceitavam a tese de que pudessem provir de um mesmo ancestral que os negros. Como assim? Que ideia louca é essa? Essa é a questão. Eu, essa semana, foi domingo, eu recebi de algum dos meus seguidores uma espécie de desenho, né? O céu repleto de anjos, olhando, do Kleber, né? Olhando a terra, né? E na hora ali, conversando com o Kleber, com a Tainá, estávamos em Santa Teresa, eu falei, pô, vou ter que publicar isso, cara. E publiquei, dizendo, né, e querendo relacionar até um pouco com a pesquisa do Kleber sobre espírito, sobre gospel, e me perguntando lá de um inário, de um dos hinos lá que compõe o inário batista, que fala sobre o céu ser branco como a neve, né? Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. E eu dizia, olha, né, olhando essa imagem, essa pintura, porra, não tem um preto, todo mundo é branco no céu. E a imensa maioria que respondeu lá, as caixinhas lá, disse que não tinha nada a ver, pô, que não é nada de racismo. Pô. Teve um que foi até um pouco mais incisivo, disse, pô, professor, tudo agora é racismo? Eu acho até divertido, entende? Porque tem um chão histórico que você, se o conhece, se você domina, você claramente vê que não tem escapatória, né? Pô, você desenha centenas de anjos, todos de branco, e todos brancos. Porra, não tem um espaço para um preto no céu? Entende? Então, isso, em grande parte, é resultado de uma dimensão racial que se impõe no mundo e que, porque está no mundo, já se naturalizou. E você não acha, você simplesmente naturaliza aquilo. Você não consegue olhar uma imagem como aquela que eu publiquei, de anjos, todo mundo branco e todos brancos, você não consegue ver nenhum problema, né? Mas quando você sai de si e faz o exercício de se colocar no lugar do outro, bom, isso é um problema. Especialmente se esse outro, por exemplo, é um negro cristão, uma mulher negra cristã, se é um índio ou uma indígena cristãos, entende? Então, quando você sai de si e vai para o lugar do outro, então é algo que compromete. Mas também os negros olhavam com muita desconfiança, né, as teses de Darwin, porque também a criticavam na medida em que temiam, né, que eles pudessem ser acusados de evoluírem do macaco, que era a acusação corrente
né, nessas décadas de 10 e 20. Quer dizer, quem é o negro? O negro descende de um macaco. Então, tem atenção nisso, né? Porque isso está sendo discutido no cotidiano e isso está impactando quem está produzindo livros sobre cristianismo, ok? Se nós falamos de invisibilidade de África, em algum momento nós podemos usar até uma expressão americana, o turn of point, o momento de virada, né? Ou a luta pela visibilidade de África. Então, acho que tem alguns momentos que eu busquei resgatar aqui, nesse nosso primeiro encontro. É a luta, é o processo de descolonização de África. Isso, minha orientanda, aí não é minha orientanda, né? Eu a tenho como uma amiga querida, Mariana Gino. Mariana está aí? Não, né? Depois ela vai assistir essa aula. Mas a Mariana, minha orientanda de doutorado, está fazendo um trabalho exatamente onde o capítulo 1 versa sobre o processo de descolonização de África. E ali é algo extremamente interessante de se observar, né? Porque enquanto você tem o processo de colonização de África, você tem uma dimensão de história ensinada que passa por uma diretriz, não é, do país europeu que controla, que domina aquele território. Pensem, por exemplo, no caso da Índia, né? Pensem, por exemplo, no caso da China. Pensem, por exemplo, no caso da Nigéria. Então, são países com raízes muito profundas, não começaram ontem, têm uma longuíssima tradição histórica. E, obviamente, essas tensões sobre o que ensinar no âmbito da história, né, foi uma das lutas instauradas entre colonizadores e colonizados. Então, no momento que esses europeus saem desses países, nós iremos ver o desenvolvimento de historiografias próprias daqueles lugares. No meu caso em particular aqui, né, os países africanos começam a desenvolver suas próprias histórias. E histórias escritas pelos próprios, né, africanos. Isso se dá na Nigéria, se dá no Marrocos, se dá no Egito, isso ocorre nos mais diferentes países. Então, essa historiografia que começa a ser produzida, ela traz uma marca que eu chamei aqui de uma dimensão afrocentrada, para servir como contraponto a uma leitura eurocentrada. Então, só para quem não está muito habituado com essas terminologias do âmbito das ciências sociais, do âmbito da história, é uma leitura eurocentrada, é a que coloca a Europa no centro. E todas as narrativas que vão ser produzidas, né, partem da leitura que a Europa faz de si e dos outros. Então, a dimensão afrocentrada é aquela que coloca no centro do mundo África
E as discussões derivadas partem dessa centralidade de África para o mundo. Por isso eu chamo a atenção de que esta dimensão de uma historiografia africana produzida por africanos, essa dimensão afrocentrada, como contraponto à leitura eurocentrada, ela precisa comparecer em qualquer fórum de discussão envolvendo África e africanos. Não tem como fugir disso. Porque se você nega o lugar de fala do africano para falar de África, para falar da experiência africana, porra, como é que fica o negócio? Né? É como alguém querer falar do Brasil a partir do que nós chamamos em histórias brasilianistas. Isso é, estrangeiros, normalmente norte-americanos, né, que produzem conhecimento sobre o Brasil. Pô, como assim? Né? Quer dizer, não tem brasileiro competente para escrever a sua própria história? Claro que tem. Então, esses contrapontos são decisivos. Mas reparem, eu quero insistir nesse item 1.2.1.2. E o que eu quero insistir? Passem em revista os livros que vocês têm em casa, que falam sobre um cristianismo originário. Um cristianismo no século I, no século II. Vejam se na bibliografia desses livros aparece algum autor africano sendo chamado, inserido, convocado para estabelecer contrapontos ao que está sendo apresentado por uma leitura inglesa, francesa, norte-americana, canadense, italiana, pouco importa, alemã. Veja se tem. E vocês vão ver, né, que em 99,9999% dos casos não tem. É simples assim. Então isso é um problema. Pô. Isso terá implicações. Quais são as implicações? É o que a gente já falou antes. Ou a África desaparece, ou a presença de africanos cristãos lá no início do movimento de Jesus sequer são mencionados, né? Ou, se aparece, aparece sempre numa dimensão de inferioridade, porque o olhar é século XVIII, XIX e XX para trás. Então, é um olhar racializado, é um olhar que coloca a África, né, numa enorme desvantagem porque é amaldiçoada, e por aí vai. Mas, não há dúvida, muita coisa tem sido produzida a partir de uma historiografia africana sobre um cristianismo originário. E uma boa pesquisa, seja no âmbito da história, seja no âmbito da teologia, da ciência da religião, ela precisa ser equilibrada no sentido de dar voz ao que os africanos têm a dizer sobre suas inserções, suas leituras acerca desse passado de África no cristianismo. Beleza? Um outro aspecto que eu acho que vai dar também uma forte visibilidade para a África e africanos no Novo Testamento ou melhor, são os anos 50, 60, 70 do século XX nos Estados Unidos. Tá? Na medida em que a luta pelos direitos civis, por igualdade desses direitos, né, negros, negras,
conseguem, né, vitórias espetaculares e começa-se a construir pautas que busquem a igualdade desses direitos pela luta, né, lá nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Está lá no item 1.2.2.1. Primeira vez que nós vamos ter a inserção de intelectuais negros, homens e mulheres, como professores nas universidades norte-americanas, nas grandes universidades. Então, isso vai produzir uma pauta com novos olhares, uma agenda com novos objetos. Então, nunca se produziu tanto livro sobre a presença negra na história, em diferentes recortes temporais, quanto nos anos 50, 60, 70. Tem muita coisa que foi produzida ali. Por quê? Porque tudo que se tinha eram intelectuais brancos, homens e mulheres, seguindo suas agendas brancas. Uma ou outra exceção, mas as suas agendas eram brancas. É como falar, né, da história do homoerotismo, da questão dos gays. Pô, até os anos 70, a primeira metade dos anos 70, é crime ser gay nos Estados Unidos. O cara vai para a cadeia. É crime. Então, no bojo dessas lutas, que ocorrem tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, Paris, maio de 68, né? Pô, você tem a inserção de pesquisadores gays, assumidamente gays, nas universidades, ocupando postos, né, como professores, homens e mulheres, e claro que nas suas agendas, nos seus interesses, nos seus objetos de pesquisa, será a produção de leituras, de textos, né, que digam respeito, né, ao que eles entendem ser suas demandas. Então, se produziu muita coisa nesse campo. Disso deriva o seguinte, e é algo que é um pouco meu aqui, sabe? A elaboração, ao menos aqui no Brasil, isso é o que eu tenho percebido, de uma teologia negra, né? Se fala muito de uma teologia negra aqui no país. Pelo menos na última década se fala muito sobre isso. Mas eu acho que, não é, a elaboração dessa teologia negra, ela precisa estar em diálogo com os itens 1.2.11 e 1.2. Ou seja, não dá para retirar na elaboração ou construção dessa teologia negra, né, o envolvimento de uma historiografia africana. Tem que ter essa historiografia ali. E tem que ter também essa dimensão afrocentrada. Porque se você não considera esses elementos, está arriscado, como Ivanir dos Santos, meu colega de universidade, meu querido Carlos Alberto Ivanir dos Santos, é o que ele tem chamado a atenção, quer dizer, corre-se o risco de, ao construir, né, uma teologia negra, você se pautar em autores marcadamente eurocentrados. Então fica algo meio esquizofrênico, né? Então há de se ter cuidado e se ter o equilíbrio na hora de produção, na hora
de pensar e produzir o teu objeto, né, cara? Tua pesquisa. Tá? Então, no caso desta teologia negra, a sua validade depende da inserção das falas de teólogos cristãos africanos. Pô, como é que você vai fazer uma teologia negra, né, sem considerar essas outras falas? Do contrário, é o que vai ocorrer. Corre-se o sério risco de esta leitura teológica se estruturar em bases eurocentradas. E o que é pior, é uma coisa meio deslocada no tempo e no espaço, entende? Quer dizer, uma teologia negra, ela se insere num contexto de lutas que passam pelo processo de descolonização de África, que passa, né, pela luta da igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos, que passa aqui no país por toda uma série, né, de pesquisas, de leituras, de engajamentos de intelectuais negros e negras, de movimentos negros, de organizações civis, né, que estão produzindo uma série de olhares e reflexões que, se você não as considera, né, corre-se o sério risco de você achar que está sendo vanguarda, quando, na verdade, você está sendo retaguarda, né, nessa luta. Por fim, né, eu quero pontuar ainda que nessa luta pela visibilidade de África, ou a luta pela visibilidade de África e de africanos, pensando aí, né, as suas inserções no, no cristianismo originário, né, há de se considerar os dados produzidos pela historiografia africana, a fim de se contrapor uma leitura eurocentrada, a qual eu diria que é absolutamente hegemônica sobre a Bíblia. É impressionante. Vocês sabem, eu tenho uma biblioteca aqui em casa, construída com muita luta. Mas tenho. E, e quase tudo que eu tenho aqui, quase tudo, é, é ou europeu, ou norte-americano, ou canadense. Quase tudo. Isso quer dizer coisas. Você não pode simplesmente negligenciar a ideia de que isso tem um peso, tem uma implicação. Por mais interessante que possa ser o autor desses livros, né, e por mais preocupado que esse autor possa ser com essas demandas sociais, né, de uma presença africana no cristianismo originário, pô, cara, ele não vai priorizar ou não vai dar uma centralidade nisso. Ele vai buscar outros interesses, outros olhares, outros focos. Então, passem sempre em revista a bibliografia desses caras. Esta leitura, aí são os desdobramentos, entende? Esta leitura eurocentrada, olha só o que tem ocorrido. Tem produzido uma desafricanização do Egito, devido à forte presença de antigos gregos, romanos e judeus. Desafricanização, cara. Fecha os olhos, você não consegue ver um preto andando no Egito. Mas você é informado, né, que Alexandria tinha muito judeu. Você é informado, né, que Alexandria tem a ver com os Ptolomeus, que tem as suas, né, ascendências na Macedônia, na Grécia.
Você é informado que os romanos, né, têm o Egito num controle ferrenho por causa da produção de trigo, mas você não tem nenhuma fala de preto. Não, isso você não tem. Isso é interessante. A mesma coisa se dá em todo o norte africano. Como a historiografia eurocentrada enfatiza, como ela enfatiza mesmo. Eu já chamei a atenção disso em posts que eu publiquei lá no Instagram. Como esse norte, acho que foi agora, na semana passada, falando sobre etíopes. Como o norte da África, essa historiografia eurocentrada, ela prioriza as colônias gregas, colônias romanas para veteranos de guerra, né? Como Cartago é destruída e se coloca no lugar dela, né, uma colônia romana, tudo vira branco, pô. Tudo vira branco. Você nunca ouve falar que tinha uma população autóctone vivendo ali. Não tem. É como se eles não existissem. Isso é o que eu estou falando de uma desafricanização, né? Onde gregos, romanos e judeus são sinônimos de brancos. Mais um desdobramento, pensando na questão da desafricanização do Egito e também do norte da África, mas no caso do Egito é mais simbólico. Este tipo de leitura opta por não situar geograficamente o Egito na África. Porra, isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Pode parecer até ridículo. A gente tem que rir mesmo, para não chorar, porque é tão ridículo. Mas você praticamente vê o quão relutante é o autor assumir que o Egito está na África. Normalmente, a preferência de se localizar o Egito, né, é nas nuvens. Ele está lá na nuvem. Tá? O Egito está na nuvem. Porque se você marca que o Egito é África, pô, então Moisés é africano. Então você começa a mudar um pouco o teu olhar, sabe? Se Moisés é uma figura central para o judaísmo, então Moisés não está em Israel. Moisés está no Egito, pô. Então isso muda. Então, o Egito nunca está na África. Ele normalmente está no céu, está no espaço voando, né? E em alguns outros lugares ele está no Oriente Próximo. É mais ou menos assim. Você faz uma viagem, você vai à Inglaterra, você nunca vai à Europa. Viajou para onde? Ah, eu viajei para a Europa. Não, eu fui para França, para Paris, para Londres, para Roma. E você outro? Ah, eu fui para a África. A África não é um país, é um continente. Está cheio de país lá dentro. Qual país você foi? É um pouco isso para o Egito. O Egito nunca é África. Ele tem em qualquer lugar. Este tipo de leitura opta por não situar geograficamente o Egito na África, fazendo-o muitas vezes flutuar no ar, localizando no Oriente Próximo. Assim, por exemplo, também acontece com traduções bíblicas, com comentários bíblicos, com atlas da Bíblia, com dicionários e enciclopédias bíblicos, escolas dominicais, escolas catequéticas. A África nunca está nisso. Nunca. Efetivamente nunca está. Você quer lembrar que Paulo estava lá em Atenas, que Paulo estava em Corinto, que Paulo estava em Filipos, que Paulo estava perambulando pela Grécia, pela Turquia. Turquia nem sei se fala, hein? Mas está ali. Está em Roma. Mas não tem África, pô. Não tem. Não é porque você faz isso que você é racista. Não, você não tem. Nunca ninguém te chamou a atenção de que o Mediterrâneo tem duas margens. Tem uma margem que é europeia e tem uma margem que é africana.
Esse é o ponto. E como a nossa formação ela é marcadamente, né, eurocentrada, racializada, então você não vê o outro lado do Mediterrâneo, você só vê o lado europeu. Então, o que se observa é que esses estudos, esses comentários, esses dicionários, bem como trabalhos arqueológicos, esvaziam, é uma forma educada que eu escrevi, negligenciam, camuflam a presença de África nas origens do cristianismo. Né? Então, eu vou parar por aqui e, no nosso próximo encontro, já começo a falar, né, sobre o tema 2.